Até quando, Manaus? Até quando, Manaus? That is the point. That is the question. Até quando, Manaus? Pois bem, irmãos, diante do Espírito do Senhor sobre mim mesmo, diante deste público, através das redes sociais, venho de pronto esclarecer o que é o selo do Deus vivo escrito na fronte, na testa dos escolhidos de Deus por mim mesmo nos dias de hoje. Ou seja, hoje, dia 10 de janeiro de 2021, pelo calendário gregoriano ou judeu de Babel, da grande Babilônia, hoje é o suposto primeiro dia da semana desse mesmo calendário contaminado e corrompido. Ou seja, na realidade hoje é o quarto dia da quarta semana do 10º mês de Tebete, conforme a imutável palavra do Senhor. Ou seja, o calendário de Deus, o calendário do Eterno, diferente do calendário gregoriano ou judaico de Babel, o 7º dia de sábado, conforme a lei de Deus, o 7º dia de sábado, conforme a lei do Senhor, não é o mesmo 7º dia de sábado do calendário gregoriano ou judaico de Babel. O Espírito do Senhor é não só para revelar os segredos, os mistérios de Deus, mas também promover a restauração do reino dos céus, promover a restauração da coroa e do trono de Davi, por mim mesmo como filho biológico de Davi, nos dias de hoje, porém ressuscitado espiritualmente por Deus, pelo Pai Eterno e Espírito Santo, antes desta primeira ressurreição espiritual que haverá para o trigo, para o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Portanto, volto à questão anterior, no princípio ou no início desta mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio a todos vós. Até quando Manaus, até quando o Brasil vai permanecer na desobediência, na transgressão e na rebeldia, seja a imutável lei do Senhor, seja a rebeldia em relação à indivisível palavra do Eterno, do Criador, por meu intermédio nos dias de hoje. Até quando? Até quando Manaus? Até quando o Amazonas? Até quando o Brasil deve achar que pode brincar ou zombar do Espírito de Deus sobre mim? Eis a questão. Eis a questão. Portanto, hoje, dia 10 de janeiro de 2021, não é domingo, não é o primeiro dia da semana, conforme querem que seja mediante o calendário gregoriano ou judeu ou judaico de Babel, da igreja judaica, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ainda, se hoje é o quarto dia,
se hoje é o quarto dia da quarta semana do 10º mês de Tebete, conforme a imutável palavra do Senhor, se hoje é o quarto dia, então falta 3 dias para chegar no sábado do Senhor, para chegar no sábado da criação. Mas toda a terra, a humanidade inteira permanece cega, surda e muda. A humanidade inteira permanece em pecado porque continua na transgressão a lei de Deus. A lei de Deus. Ou seja, hoje, dia 10 de janeiro de 2021, não é domingo. Se assim o fosse, Deus não teria deixado escrito nos 10 mandamentos dizendo: lembra-te do dia do sábado. Por quê? Ele já sabia que todos iriam cair. O eterno Criador já sabia que todos deixariam de seguir os 10 mandamentos para seguir as ordens do inimigo das nossas almas, manifesto, encarnado ou incorporado em anjos expulsos ou ainda caídos, expulsos do céu, porque não prevaleceram andar na verdade. Portanto, aqui estou de pronto para dar esse testemunho, né? Testemunho, diga-se, do Espírito de Deus sobre mim em nossos dias, porque ninguém será tomado por inocente. Hã? Ninguém será tomado por inocente. E por que ninguém será tomado por inocente? Porque antes de tudo, Deus enviara, por meio do seu profeta no passado, o profeta Moisés, Deus enviara os 10 mandamentos. E agora me enviou, portando não só as revelações dos segredos e dos mistérios de Deus, mas me enviou para restaurar o reino dos céus em nossos dias. Todavia, os escolhidos de Deus por meu intermédio permanecem, tá todo mundo dormindo espiritualmente. Tanto é que estão guardando o sinal da besta, um falso sábado, como o que foi ontem, anterior. Ontem, dia 9 de janeiro de 2021, certamente não foi o 7º dia de sábado do Senhor. Ontem foi o 3º dia e hoje, dia 10 de janeiro de 2021, hoje é o quarto dia da quarta semana do 10º mês de Tebete, conforme a imutável palavra de Deus. Conforme a imutável palavra do Senhor. Mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, está praticando as mesmas abominações da mentira e do engano, do ensino e do aprendizado errado, dado início ou princípio, pelos profetas de Jerusalém, de onde se derramou a iniquidade e o mal
sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, principalmente depois que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Ou seja, todo o mal e a iniquidade, todo o ensino errado, todo o ensino e o aprendizado errado que podemos ver, sentir na própria pele ou presenciar em nossos dias, todo o ensino errado procedeu dos profetas de Jerusalém, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, o ensino errado de um sábado, ontem, dia 9 de janeiro de 2021, esse ensino errado teve princípio ou início com a Jerusalém, com a igreja judaica apóstata. E toda a terra, a humanidade inteira, porque estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em nossos dias desde ontem, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é cúmplice. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, está vivendo a mesma vadiagem. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o trigo e o joio ainda juntos e misturados, todos permanecem em pecado, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. E todos, se dizendo fazer a obra de Deus, estão fazendo a obra do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, manifesto, encarnado, incorporado no rabo de todos, no couro de todos. Isso é blasfêmia que não tem perdão, nem nesse mundo atual e nem no mundo por vir, com a restauração do reino de Deus, com a restauração do reino dos céus em nossos dias, logo após o eterno fechar da porta da graça de Cristo. Portanto, eu refaço a questão, eu refaço a pergunta: até quando Manaus? Até quando o Amazonas? Até quando o Brasil? Até quando o Brasil deve permanecer ou vai permanecer na transgressão, tá aqui, achei. Até quando vós permanecereis na transgressão à lei de Deus, a palavra do Senhor por meu intermédio em nossos dias? Creio que Manaus vai passar agora em nossos dias por uma prova maior. Dentre todos os 26 estados e o território federal, dentre os 27 estados da nação, né, do povo ou do território brasileiro, Manaus receberá uma prova maior agora. Se não a partir de hoje, dia 10 de janeiro de 2021, né? Se não hoje, a partir de hoje, Manaus deve receber uma prova maior, porque semelhante a Faraó no passado, né? Semelhante ao Egito, ao antigo Egito, semelhante a Faraó no passado, quando Deus enviou ao profeta Moisés naquela época, né? para o Egito, para Faraó, para que o Senhor pudesse libertar os escolhidos de Deus naquela época, Manaus não é diferente.
Por esta razão é que Manaus deve passar agora, em nossos dias, uma prova muito maior do que os demais 27 estados da Federação Brasileira. E por que Manaus passará por uma prova maior? Porque Manaus, né, a população e a nação, o povo manauara, né, continua rebelde, continua transgressor à lei e à palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias. Então, vamos ver de que lado a corda vai arrebentar. Vamos ver de que lado a corda vai arrebentar. Porque se arrebentou para o antigo Egito, né? Se arrebentou para Faraó no passado, para Manaus, para o povo manauara, para a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, não deve ser diferente. Porque Deus já me enviou como solução definitiva. Deus me enviou portando a lei de Sião. Deus me enviou portando a lei de Sião como salvação, como libertação, como segurança e proteção divina, não só contra essa enfermidade que assola Manaus, assola o Brasil, assola o mundo inteiro, mas ninguém quer saber de ouvir ou ainda de praticar a santidade, a santificação. Ninguém quer saber de praticar a purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou o Eterno, conforme determinou Deus, por meu intermédio, através da lei de Sião. Mas assim como ocorreu nos dias de Moisés, ou ainda assim como ocorreu nos dias de Ló, assim como ocorreu nos dias de Noé, Manaus está precisando, a cidade de Manaus, a população e a nação, o povo manauara, né? Porque continuam rejeitando e desprezando o Espírito de Deus sobre mim, pode crer que a paga é chegada. A paga é chegada. E portanto, Manaus provará desta ira de Deus e do Cordeiro em nossos dias, porque não está fazendo conta, não quer fazer conta daquilo, né, da salvação de Deus, da cura e da libertação de Deus por meu intermédio em nossos dias. Então pode aguardar que Manaus, no Amazonas, em território brasileiro, sofrerá duras penas. E por que Manaus deve e haverá de sofrer duras penas? Pela desobediência, pela rebeldia, pela transgressão à lei e à imutável palavra do Senhor, por meu intermédio nos dias de hoje. E por quê? Por quê? Ponto de interrogação. Porque não querem fazer conta, não querem obedecer, não querem temer, não querem respeitar e nem acreditar em Deus por meu intermédio. Conforme está escrito na imutável palavra do Senhor, sem santificação ninguém verá a Deus.
Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E somente existe um único modelo de santificação e da purificação do pecado, agora em nossos dias, que deve ser mediante a lei de Sião, o selo do Deus vivo escrito na fronte, na testa, na memória de cada ser vivente deste corpo de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje. Ou seja, a partir do momento que o Eterno me enviou, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, foi para que esta igreja de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje, viesse verdadeiramente praticar a santificação e a purificação do pecado, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, nos dias de hoje. Portanto, toda a cura, toda a salvação do Senhor, toda a cura em definitivo, seja contra o coronavírus, seja contra qualquer enfermidade, você não vai encontrar na vacina do homem terreno, carnal, capitalista e materialista. Não. Toda a cura em definitivo do Senhor, do Eterno Criador, sobre mim nos últimos dias, toda a cura contra qualquer enfermidade está na santidade, na santificação. Está na santificação e na purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, para esse tempo ou época. Você da nação e da população manauara, amazonense ou brasileira e do mundo inteiro, você jamais encontrará a cura em definitivo. A cura em definitivo você não vai contra o coronavírus, contra qualquer enfermidade. A cura em definitivo você não vai encontrar na vacina criada pelo espírito do diabo e de Satanás através de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Você não vai encontrar a cura em nenhuma vacina gerada pelo espírito do diabo, pai da mentira, através de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Você não vai encontrar. A cura em definitivo de Deus, do Eterno Criador sobre mim nos últimos dias, a cura divina do Senhor está comigo. E está comigo mediante a prática fiel, sincera e verdadeira, né? A prática fiel, sincera e verdadeira da santificação e da purificação do pecado, conforme determina a lei de Deus, conforme determina a lei de Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Ou seja, não só a salvação, a cura, não só a segurança e a proteção divina contra a grande tribulação de 3 dores, tá? Toda a cura contra qualquer enfermidade, toda a segurança e a proteção divina contra a grande tribulação de 3 dores, você não vai encontrar em nenhum líder político ou religioso. Mas eu te asseguro, mediante o Espírito de Deus sobre mim nos últimos dias, até porque estando juntos e misturados o trigo e o joio, todos estão mortos espiritualmente. Todos permanecem em pecados, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos.
E até então o selamento ou batismo da igreja, do corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, até o selamento, até o batismo, porque só depois do selamento e do batismo, com a lei de Sião, com a lei de Deus por meu intermédio, é que virá a grande tribulação de 3 dores. E é no segundo ai, passado o primeiro ai, para todo aquele que não tem ou não tiver o selo de Deus escrito na fronte ou na testa, conforme Apocalipse 7:2, conforme Apocalipse 9:4, conforme Apocalipse 14:1-6, conforme Apocalipse 22, se eu não me engano, 4, Apocalipse 22:4. Logo após o selamento vem o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E é no segundo ai da grande tribulação de 3 dores que a igreja de Cristo vai ressuscitar para a vida eterna. Ao passo que o joio, o mundo ímpio do joio de homens e mulheres desobedientes, incrédulos, apóstatas, falsos profetas e anticristos, a serviço do diabo e de Satanás, por meio da religião e da política como um todo em geral, o joio só vai ressuscitar após o milênio. Ou seja, ao passo que o trigo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, deve ressuscitar agora, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto nos dias de hoje, vai ressuscitar no segundo ai da grande tribulação de 3 dores. E isto deve ocorrer logo após o selamento. Logo após o selamento ou o batismo da igreja de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje, logo após o selamento, logo após o batismo, virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E após o selamento, após o batismo, após o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, é no segundo ai da grande tribulação de 3 dores que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vai ressuscitar para a vida eterna. Mas o joio não vai ressuscitar. O joio não vai participar da primeira ressurreição espiritual. O joio não vai participar da primeira ressurreição espiritual. O joio vai participar da segunda, da última ressurreição espiritual, só depois do milênio. Ou seja, quando terminar o milênio, então virá a segunda, a última ressurreição espiritual para a condenação eterna do joio. E isso só ocorrerá depois do milênio. Mas agora, no princípio do milênio, está ocorrendo o selamento, o batismo da igreja do corpo de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje. Porque logo após o selamento, logo após o batismo, virá então o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E todo aquele que não estiver selado ou preparado, conforme determina a lei de Deus, a lei de Sião por meu intermédio, todo aquele que não estiver selado com o novo nome do Pai na fronte ou na testa, todo aquele que não tiver selado ou preparado, vestido conforme determina a lei de Deus por meu intermédio, haverá de sofrer o tormento, haverá de sofrer um grande tormento durante 5 meses. Ou seja, durante 5 meses, diz a palavra do Senhor, através de Apocalipse 9, diz a imutável palavra do Senhor, que todo aquele que não recebeu, não aceitou e nem confessou o selo do Deus vivo por meu intermédio,
todo aquele que não tem ou não tiver o selo de Deus por meu intermédio em sua testa ou fronte, haverá de sofrer as consequências, haverá de sofrer consequência maior durante 5 meses, porque diz a imutável palavra do Senhor que essas pessoas não seladas, as pessoas não seladas e não preparadas, conforme determina a lei de Deus por meu intermédio, essas pessoas vão buscar a morte. Mas a morte fugirá deles. Diz a palavra do Senhor, através de Apocalipse capítulo 9, que as pessoas que não estiverem preparadas ou vestidas conforme a lei de Sião, não estiverem com o novo nome do Pai herdado ao Filho pelo próprio Filho de Deus em santidade nos dias de hoje, todo aquele que não tem o selo de Deus na fronte ou na testa, todo aquele que não foi selado, porque não aceitou, não recebeu, mas rejeitou e desprezou a lei e a palavra de Deus por meu intermédio, essas pessoas irão buscar a morte. Mas diz a imutável palavra do Senhor que a morte, olha, a morte vai fugir de todo aquele que não estiver preparado. A morte vai fugir de todo aquele que não estiver selado. Mas o tormento a essas pessoas será como tormento de morte. Será como tormento de morte. Ou seja, os não selados e nem preparados, conforme eu me encontro, conforme você pode me ver ou ouvir, aqueles que não estiverem selados e nem preparados, certamente receberão o tormento, diga-se, tormento de morte, e haverão de buscar a morte. A morte vai estar de holiday. A morte biológica, física ou patológica, ela não executará morte nenhuma durante 5 meses. Tormento de morte é o que está determinado aos incrédulos, aos apóstatas, aos efeminados, aos mentirosos, aos idólatras e aos corruptos de uma forma em geral. Todo aquele que não tem ou não tiver o selo de Deus na testa ou no corpo, porque se estou vestido desta forma, estou vestido conforme determina a lei de Deus por meu intermédio em nossos dias. E se estou vestido desta forma, é para torná-los diferente dos demais que não receberam, não aceitaram e não confessaram a lei de Sião, o selo do Deus vivo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, esta vestimenta que você vê sobre todo o meu corpo, esta vestimenta, não é uma veste gratuita. Esta vestimenta, esta vestimenta que você pode ver ou ouvir, esta vestimenta que você pode ver sobre o meu corpo, é para diferenciar aqueles que haverão de receber, aceitar ou confessar o selo de Deus por meu intermédio, que diferente dos rebeldes e dos transgressores da lei dos 10 mandamentos, estes permanecerão na injustiça. Por esta razão receberão o castigo eterno. Por esta razão receberão o castigo eterno. Ou seja, esta vestimenta que você pode ver
sobre todo o meu corpo não é uma palhaçada. Para o mundo ímpio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, né? As minhas atitudes, a obra de Deus por meu intermédio, para o mundo ímpio é loucura. Assim como é loucura a obra do diabo por meio de todos vós, sendo praticado, né, através de todos vós em nossos dias, desde ontem, a obra do diabo por meio de todos vós também é loucura para Deus e para mim, como Cristo do Senhor Jesus, em nossos dias. Portanto, para que você não venha participar da grande tribulação de 3 dores, a grande tribulação, ela não tem somente uma dor, ela não tem somente um tormento. A grande tribulação é constituída de 3 dores, de 3 tormentos. E todo aquele que não recebeu, não aceitou e nem confessou a lei de Sião, contendo o novo nome do Pai herdado ao Filho, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, haverão de pagar as duras penas pela desobediência e a transgressão à lei de Deus, a palavra do Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, hoje, volto a repetir, hoje, dia 10 de janeiro de 2021, hoje não é domingo, não é o primeiro dia da semana. Mas hoje, dia 10 de janeiro de 2021, é o 4º dia da 4ª semana do 10º mês de Tebete, conforme a imutável ou indivisível palavra do Senhor. Hoje é o 4º dia do 10º mês de Tebete, conforme a Bíblia. Portanto, daqui a 3 dias, se hoje, daqui a 3 dias, então ocorrerá verdadeiramente o 7º dia de sábado do Senhor, né? Dia em que se deve praticar a santidade, dia em que se deve praticar a santificação e a purificação do pecado, conforme determinou o Senhor através da lei dos 10 mandamentos, conforme determinou o Senhor através da sua palavra, outrora no passado, escrito por meio dos seus servos, os profetas de Deus, no passado. Portanto, para que você não venha participar da grande tribulação de 3 dores, né? Certamente você deve aceitar, receber, confessar a si em primeiro lugar e ao próximo, não só o novo nome do Pai herdado ao Filho, a saber, Cristo Jesus Aleimmanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o último Adão de Deus, eu sou o último profeta do Senhor em nossos dias, portando, carregando comigo mesmo a lei de Sião, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo a ser inscrito ou escrito espiritualmente na fronte, na testa de cada ser vivente deste corpo de Cristo, da igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, os dias de hoje. Amém.